Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Sérgio Flanzer, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Estamos aqui para mais uma videoaula. O tema de hoje vai ser a anomalia DFD. Vamos falar um pouquinho sobre as causas e as consequências para a qualidade de carne. Vamos lá? Então, antes de começar, uma breve revisão sobre o assunto, né, de transformação do músculo em carne. É importante dizer que carne é diferente de músculo, principalmente devido a algumas alterações que acontecem durante essa fase depois da morte do animal, até se transformar realmente em carne, tá? Essas transformações são principalmente físicas e bioquímicas. Dentre a alteração bioquímica mais importante, eu destaco a redução do valor de pH. E da onde vem essa redução do valor de pH? Então, verificamos aqui, né, nessa imagem que existe glicogênio dentro do músculo, que é a molécula que é estocada para a produção de energia dentro do músculo, né? Nós podemos ter dentro no sangue a glicose, mas no músculo é o glicogênio. E esse glicogênio, mesmo após o abate do animal, após a morte do animal, ele vai ser transformado em energia, na forma de ATP. Mas também existe a formação de uma outra molécula chamada de ácido lático. E é um ácido, então é daí que vem o abaixamento ou a redução do pH muscular, tá bom? É importante destacar que, além da quantidade de ácido lático formado, a velocidade da queda do pH vai determinar características importantes da carne, tá? Mas nesse caso, quando estamos falando da anomalia DFD, o mais importante é a quantidade de ácido lático formado. Então vamos ver o que aconteceria numa queda normal de pH e uma queda de pH que vai gerar uma carne DFD. Então, nesse gráfico aqui, nós temos a relação entre o pH e o tempo pós-abate. Então, vamos ver primeiro qual seria ou como seria uma queda normal de pH desejada e esperada para a carne bovina. Tá? Então, vejam que aqui, após 20, 24, 30 horas, o pH se estabiliza numa faixa abaixo de 6, idealmente seria abaixo de 5,7, então próximo de 5,5, tá? Já uma carne DFD, ela é caracterizada por uma queda pequena ou não tão importante do pH. Então, o pH permanece, mesmo depois de 24, 30, 48 horas, o pH permanece num valor acima de 6. Então, isso caracteriza uma carne DFD. Em relação às causas, a causa principal é o esgotamento da reserva de glicogênio pré-abate, né? Então, o músculo, por algum motivo, teve a sua reserva de glicogênio reduzida, e isso vai gerar pouco ácido lático depois da morte do animal. Isso pode ser causado, né, por diferentes fatores. Podem ser fatores aí, psicológicos do animal, então medo, pode ser sanitário, um animal doente, pode ser nutricional, o animal não estava bem alimentado, ficou muito tempo em jejum, pode ser devido a oscilações de temperatura, então durante o dia muito calor, à noite muito frio, então o músculo acaba utilizando esse glicogênio que estava estocado, ou brigas, né? Então os animais brigam entre si e vai acabar tendo uma redução da reserva de glicogênio. Nessa imagem aqui, eu mostro o que para mim seria um dos principais causadores de carne DFD aqui no Brasil, tá? Que é o abate de machos não castrados. Eles são mais suscetíveis ao estresse. Então, se vai trabalhar com macho não castrado, precisa ter um cuidado muito maior na parte de manejo pré-abate, tá bem? E qual é a consequência, então, desse não abaixamento de pH para a qualidade de carne? A resposta está no ponto isoelétrico, ou seja, na capacidade de retenção de água das proteínas biofibrilares. Então, esse gráfico aqui mostra a relação entre a capacidade de retenção de água das proteínas biofibrilares e o valor de pH final que a carne pode ter. A carne nunca vai ter naturalmente um pH abaixo de 5, tá? Então, a gente vai ficar nessa parte aqui do gráfico apenas. E é importante dizer para vocês que o ponto isoelétrico das proteínas miofibrilares é em torno de 5,2. Nesse ponto é onde a carne vai ter a menor capacidade de retenção de água, tá? Já uma carne com pH normal, que tem um pH um pouquinho acima desse 5,2, então 5,5 até 5,7, a capacidade de retenção de água já é maior do que se tivesse no ponto isoelétrico. Mas vejam que a carne DFD, ela tem uma capacidade de retenção de água ainda maior. Por quê? Porque o pH se afasta cada vez mais do ponto isoelétrico. E é essa capacidade de retenção de água que vai levar a diferenças
nas características do produto, né? Então, a alta capacidade de retenção de água é o que vai denominar a sigla DFD, Dark, Firme and Dry, que em português nós traduzimos para uma carne escura, firme e seca, tá? Então, essa carne é escura porque as células entumecidas de água, retendo muita água, elas impedem a entrada de oxigênio. E com isso, o oxigênio ele não consegue se ligar à mioglobina e a coloração da carne vai ser mais escurecida. Essa retenção de água elevada faz com que a carne fique mais firme ao toque e também não libere água na superfície. Então, você vai ter esse aspecto seco, como se fosse um aspecto oleoso. Então, a característica da carne crua DFD vai ser uma carne escura, firme e seca, devido à alta capacidade de retenção de água. Mas ainda tem mais um problema da carne DFD, tá? Esse valor alto de pH não consegue trabalhar muito bem na conservação da carne. Então, o pH elevado deixa a carne mais suscetível ao crescimento microbiano. É uma carne que vai ter um shelf life mais curto. Então, tem que ter muita atenção se a carne tiver um pH elevado durante o armazenamento, tanto a vácuo quanto em qualquer outro sistema de embalagem, tá? Então, muito cuidado com o armazenamento de carne DFD. Mas e depois da cocção? Será que as características são iguais ou são diferentes? Então, a cocção de uma carne com alta capacidade de retenção de água, ela é um pouco diferente do que algumas pessoas imaginam, tá? Então, essa alta capacidade de retenção de água faz uma proteção para a mioglobina durante a cocção e a carne pode ficar com uma coloração rosada até mesmo quando ela está assada, né, ou cozida na temperatura de 70, 71 graus, tá? Então, esse fenômeno é chamado de persistent pinking, tá? Então, uma carne que fica com uma coloração rosada por mais tempo, mesmo quando bem assada. Essa alta capacidade de retenção de água também pode fazer com que a carne fique mais macia e mais suculenta, tá bem? Então é isso, vejam que existem pontos positivos e pontos negativos. Com isso eu encerro essa videoaula de hoje. Não falei tudo, tem muita coisa que a ciência traz sobre a carne DFD, mas eu deixo isso aí para vocês estudarem por conta, tá bom? Um abraço e até a próxima.